Minha gente, neste programa, Além dos Gramados, pela TV Ferj, programa que tem a produção da Rosária Farage, eu cheguei à conclusão de que eu sou um felizardo. Não é qualquer programa que a gente tem do lado dos presidentes de federações. Eu não lembro de um repórter ter feito uma matéria, de um lado a Federação Sergipana de Futebol, do outro lado a Federação, né, do Rio Grande do Norte. Do meu lado direito está o José Vanildo, que é uma honra tê-lo aqui. Do meu lado esquerdo, o Newton Dantas, que é da Federação Sergipana de Futebol. E eu vou dizer mais uma coisa importante. Eles ficaram encantados, foram recebidos na FERJ, na sede da federação, pelo presidente Rubens Lopes, almoçaram aqui na federação e ficaram encantados com o que viram aqui na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou começar com o presidente da Federação do Rio Grande do Norte. Eu já estive lá algumas vezes em Natal, fiz alguns jogos lá, América, ABC. Presidente, me explica uma coisa aqui. O futebol hoje do Rio Grande do Norte, em que estágio está? Primeiro é agradecer a oportunidade de estar conversando com o desportista carioca, que é um torcedor brasileiro, né? O Rio, ela tem essa importância no contexto do futebol. Estou muito feliz com isso. O Rio Grande do Norte se insere no contexto nacional, é a 14ª federação no ranking nacional, nordestina. Nós temos em comum com o Estado brasileiro o desejo, a paixão que movimenta como o maior evento esportivo do mundo. Nós estamos inseridos como o futebol brasileiro e agraciado com esse esforço que é feito em tornar o futebol nosso, do Brasil, a cada dia melhor e conquistando os espaços merecidos. Por exemplo, na Copa do Nordeste, Rio Grande do Norte vai ser representado pelo ABC, América e Santa Cruz. Isso. Nós temos 3 representantes na Copa do Nordeste, 3 representantes na Copa do Brasil, e isso, um representante na Série C e 2 na Série D. O que nos leva, apesar de ter um calendário ajustado, mas nos leva à oportunidade de premiar uma grande parte de quem faz o futebol do Rio Grande do Norte no contexto nacional. Isso é muito importante e nos coloca dentro de uma situação, apesar da dificuldade regional, mas importante na formação e na colocação a nível nacional das nossas atividades. É assim que a gente aprende. Quando nós chegamos aqui na CBF, eu tenho sempre buscado as luzes, o apoio, o aconselhamento de Rubinho, a quem carinhosamente nós chamamos, para nos aconselhar, para nos apoiar, e ele tem tido essa generosidade de sempre acolher os nordestinos, e isso me deixa feliz em estar aqui visitando, torcendo por ele, apaixonado pelo futebol carioca, que muito mais de ser o campeonato do ano que foi do futebol carioca, ele guarda a ternura, a história, o romantismo também do futebol de antigamente. Ele concilia o avanço com a tradição, e isso é que dá esse samba que casa muito bem com o futebol carioca. Isso é que a gente tem que aprender mais. E você falou em samba, presidente, e o Rio de Janeiro também é a capital do samba. Sem dúvida. É verdade. Olha bem, pelo meu lado esquerdo, o outro presidente de federação é o Newton Dantas, da Federação Sergipana de Futebol. Como está o futebol lá no Sergipe, meu caro Newton? Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Zé Vanildo.
né, a nossa produtora, Dona Rosária. Eu quero primeiramente aqui agradecer, né, o acolhimento, né, de todos que fazem a Federação do Estado do Rio de Janeiro, Federação Carioca de Futebol, na pessoa do seu presidente, Dr. Rubem Lopes, um grande amigo, né, um amigo que tem ajudado muito no crescimento, no desenvolvimento do futebol sergipano. E eu vou explicar por quê. O Binho é um presidente de federação, um dos vice-presidentes da Confederação Brasileira de Futebol, mas é tudo isso que Zé Vanildo falou e mais ainda. O Binho tem a preocupação com o futebol brasileiro como um todo, não somente com o futebol carioca. Então, o Binho tem auxiliado as federações, tem levado grandes jogos válidos pelo Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, para outros estados, a exemplo do meu, que não tem a oportunidade, né, da população, dos torcedores de Flamengo, de Botafogo, de Fluminense, de Vasco, assistir corriqueiramente, diariamente, os jogos das suas agremiações, e através desse projeto que Rubinho tem implementado, juntamente com os seus filiados, ele tem proporcionalizado essa oportunidade para que o torcedor possa, né, assistir todos os anos. Esse ano eu fui agraciado pelo 2º ano consecutivo em receber um jogo válido pelo Campeonato Carioca da equipe do Clube de Regatas Flamengo. Uma equipe que tem nada mais, nada menos hoje, mais de 40 milhões de torcedores no nosso país, onde nós somos um país que temos mais de 220 milhões de habitantes, ou seja, 20% da população hoje torce pelo Flamengo comprovadamente. E o Rubinho tem tido essa preocupação, né, com o crescimento e desenvolvimento dos campeonatos estaduais principalmente. E voltando aqui para o nosso campeonato tem crescido muito ao longo desses últimos anos, e graças, né, ao apoio que o Dr. Rubem Lopes tem dado ao futebol sergipano, o futebol sergipano hoje está numa crescente muito forte. Exemplo que o Zé Vanildo falou, hoje nós temos 2 clubes representando o estado no Campeonato Brasileiro da Série C, nós temos outros 2 clubes representando o estado no Campeonato Brasileiro da Série D, né? Hoje nós podemos ter uma condição financeira de premiarmos as 10 equipes que disputam o certame estadual da Série A1, graças a esse apoio que nós encontramos aqui na Federação Carioca, ampliando os laços de conhecimento, ampliando os laços com os nossos parceiros, e Dr. Rubens tem tido um papel fundamental, principalmente para as pequenas federações, a exemplo da minha. Então isso é muito importante, e hoje nós ocupamos, como o Zé falou, diferentemente de alguns anos atrás, quando nós assumimos o comando do futebol sergipano, nós ocupamos a 18ª posição no ranking nacional das federações. Isso é muito bom, isso é importante para o nosso estado, isso é importante para o nosso futebol. É um futebol que nós organizamos 11 competições anuais, em todas as categorias. Nós organizamos campeonato sergipano da Série A1, da Série A2, da Série A3, 2 campeonatos sub-20 da Série A1, da Série A2, campeonato sergipano sub-15, sub-17, onde eu encerrei agora recentemente essas 2 competições, com 76 equipes, no estado que tem 75 municípios, como o nosso, lá no pequeno estado de Sergipe. Organizamos campeonato feminino aberto, campeonato feminino sub-16, uma inovação que a CBF nos convocou para podermos fomentar ainda mais o futebol feminino no nosso país, e a gente fica feliz em poder estar contribuindo com o crescimento do futebol sergipano, do futebol brasileiro, fomentando o futebol brasileiro através das nossas competições estaduais e regionais, a exemplo da Copa do Nordeste. É verdade, e pelo que você falou, Nilton, a gente sente também no Ivanildo, Zé Ivanildo, do Rio Grande do Norte, que eu sempre digo que segura esse país é o futebol. Então, o torcedor é um apaixonado, não é só no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Norte e Nordeste também são apaixonados pelo futebol. Então, a gente vê, por exemplo, o Flamengo jogou com um time mesclado, porque o time titular está treinando nos Estados Unidos, só vai entrar na competição mesmo a partir da 5ª, 6ª rodada, mas você vê a paixão. Por exemplo, eu sinto claramente que tanto lá no Rio Grande do Norte como em Sergipe, que o torcedor local é mais apaixonado pelo futebol carioca. É isso, Zé Vanildo? O futebol carioca ele é contagiante. Ele tem não só a moldura agraciada por Deus na sua estrutura geográfica, mas ela tem uma paixão do futebol que encanta realmente.
Isso, eu contemplo isso de forma mais genérica, mais profunda, não que isso concorra, mas que sirva de estímulos. Quando nós recebemos a visita do Flamengo, e graças a um empenho decisivo de Rubens, que nos favorece, isso emula o futebol, isso estimula o futebol, isso leva e retorna a paixão do torcedor pelo estádio, pelo produto que nós temos, é o futebol. Eu fico feliz em poder ter essas parcerias e acreditar, não há outro meio que se desenvolva, que gere emprego, renda, visibilidade a um estado como o Nordeste, que não seja utilizando uma ferramenta fundamental que é o futebol. É um produto de um poder econômico indiscutível. Um jogo do Flamengo, uma grande partida, é vista no mundo, é dirigido, distribuído, o destino daquela cidade do Nordeste. Nós vivemos basicamente pela indústria do turismo. E o futebol concorre como uma ferramenta fundamental. Isso me deixa muito contente. É verdade. E nós tivemos até na última quarta-feira, na sede da CBF, o sorteio da Copa do Nordeste. Lhe agradou? Ficou legal? Como é que ficou? Sem dúvida, a condução atual da gestão do presidente Edinaldo nos deixa contente, porque ela conseguiu contemplar a unanimidade do Nordeste. A Copa do Nordeste hoje é talvez o maior evento, talvez não, com certeza, o maior evento nacional desse tipo de modalidade de Copa realizada. Ela conseguiu hoje transformar 5 equipes do Nordeste na Série A do futebol brasileiro. Ela emulou, ela estimulou, ela oferece prêmios e está sendo agora revitalizada pela gestão do presidente Edinaldo. Isso ano a ano nós estamos vendo essa evolução sistemática. Foi necessário a adoção de medidas fortes, duras, enérgicas, mas necessárias. E hoje nós estamos vendo a retomada, consolidação desse evento Nordeste. Fiquei feliz. O que eu senti na maioria dos nossos colegas presidentes foi um renovar, um reconstruir de um futuro que vai se paulatinamente evoluindo. Ficamos felizes com isso. O Nilton, você que é da Federação Sergipana, o sorteio, por exemplo, a gente sente que a Copa do Nordeste, é claro que é uma competição organizada pela CBF, mas a CBF hoje ajuda os clubes que participam da Copa do Nordeste, concorda? Concordo plenamente. Eu tenho uma história, né, muito profunda com a Copa do Nordeste. Eu, antes de me tornar presidente da Federação Sergipana de Futebol, eu fui presidente de um clube lá no meu estado, né, da Associação Desportiva Confiança, por 10 anos. Depois me tornei dirigente da Liga do Nordeste, onde tive um mandato de 6 anos, né, onde nós ajudamos e acompanhamos a Copa do Nordeste desde 2001, para você ter uma ideia. Desde 2001 nós acompanhamos a Copa do Nordeste, acompanhamos aquele momento, né, problemático que teve com a paralisação por 10 anos dessa competição, devido a uma divergência administrativa dentro da Confederação Brasileira de Futebol. Depois foi gerado 2 ações movidas pela Liga do Nordeste e os clubes filiados contra a CBF, contra a Rede Globo na época, onde em uma dessas ações nós saímos vencedores, onde tínhamos uma ação estimada em mais de 50 milhões de reais, e nós abrimos mão desses recursos para que a CBF voltasse a editar a Copa do Nordeste, e hoje a Copa do Nordeste dá uma premiação, né, de mais de 50 milhões aos clubes, onde tem uma receita de mais de 70 milhões de reais. Então, dentro disso que Zé Vanildo falou, é pura verdade. A Copa do Nordeste contribuiu muito para o fortalecimento, crescimento, né, dos clubes do Nordeste, onde nós temos pela primeira vez na história do futebol brasileiro
5 equipes da região Nordeste representando a nossa região na Série A do futebol nacional. Então, isso é fruto do fortalecimento financeiro. Você sabe muito bem que a competitividade, né, financeira com os clubes de uma região como a nossa é muito inferior, né, à competitividade dos clubes da região Sul, Sudeste e por aí vai. Então, hoje, o clube que tem a maior receita do Nordeste, tirando o Bahia, é claro, que hoje é uma SAF, de um grupo forte mundialmente, o Grupo City, é o Fortaleza, onde aprovou recentemente na sua Assembleia Geral Ordinária, né, um orçamento para 2025 na ordem de 380 milhões de reais. Nós estamos falando do Fortaleza. As demais equipes, eu tenho certeza que não chega aí a 200 milhões, as demais equipes que estão na Série A do futebol nacional. Isso é muito pouco, né, para um orçamento, como, por exemplo, eu recebi recentemente lá no meu estado, o ex-presidente Landim, que é cidadão sergipano, residiu muitos anos, há 40 anos, Landim frequenta o estado de Sergipe, é casado com uma sergipana, e nós estávamos conversando com o Landim, onde ele saiu recentemente do comando, né, administrativo do Clube de Regata Flamengo, mas deixou um orçamento para 2025 na ordem de 1.200, 1.300. Então, para uma equipe com um orçamento de 200 milhões competir com a equipe da grandeza do Flamengo ou de outra equipe do Rio de Janeiro, como por exemplo Botafogo, né, que é uma SAF, Vasco, né, foi uma SAF, está nesse problema se volta a ser SAF ou não, né, de um Fluminense, então é muito abaixo da realidade dessas outras equipes. Então, para essas equipes se manter, ela precisa de mais uma receita. E a Copa do Nordeste está proporcionalizando essa condição financeira dos clubes aumentarem a sua receita. Então, dos 70 e poucos milhões do orçamento da Copa do Nordeste, a CBF está distribuindo com os clubes 70% da receita, ou seja, algo em torno de 50 milhões para uma competição regional, né, que terá 12 datas, como foi as demais edições, com um ajuste dentro do calendário das federações das competições estaduais. Então, eu acompanhei de 2001 até 2025, na atualidade, né, todo o desenrolar da Copa do Nordeste. Zevanildo é testemunha que eu viajava muito para o estado do Rio Grande do Norte, onde nós tínhamos, na época, o presidente da Liga, que era o presidente do América, Dr. Eduardo Serrano da Rocha, né, e eu como diretor, e a gente lutando para que essa competição, juntamente com os demais presidentes de federações, inclusive o nosso presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, e foi uma das pessoas que mais lutaram pela Copa do Nordeste, pelo retorno da Copa do Nordeste, na condição de presidente da Federação Baiana de Futebol. Então, para nós é um motivo de muita alegria termos a maior competição regional do país lá na nossa região, que é a Copa do Nordeste, sem sombra de dúvida. É verdade, e cada ano que passa, a gente nota claramente a divulgação, o crescimento da Copa do Nordeste, que alguns anos atrás falava pouco. Agora você pega qualquer site aí, você entra em qualquer jornal, essa coisa toda estão falando. Todo mundo divulgou o sorteio. E eu tenho a impressão, eu tenho quase que certeza, que tanto o torcedor potiguar como o sergipano estão na expectativa da abertura da Copa do Nordeste. Não resta dúvida que a Copa está consolidada. Verdade. Com essa base que está sendo estimulada, realizada, ela passa de um aspecto de projeto, de expectativa, mas fundada hoje em realidade de números, de investimentos, de procura, de sucesso garantido, não só no aspecto econômico, mas no aspecto técnico do campo. A evolução dos próprios estádios, o surgimento de SAFs, se não como solução, mas quando se busca uma SAF no estado, como no Rio Grande do Norte, nós já temos 4 SAFs, ninguém vai jogar dinheiro onde não se colhe. Isso já procura em Sergipe, Pernambuco, o Santa Cruz vendido por uma SAF de 1 bilhão. Quer dizer, é uma demonstração do crescimento regional, a consolidação de um futebol. Nada cresce pela vontade simples e isolada de ninguém, mas pela soma de parcerias. Acabou aquela de futebol, me ajuda, me dá.
me dê. Acabou. Hoje tem... Em vestiário, o dirigente metia a mão no bolso, dava pro jogador. Morreu. Não existe mais. Esse tipo de gestão faliu. Hoje tem que se ter esse produto, mas que gere realmente fundamento, que se olhe com mais carinho para as bases do futebol, que haja em relação disso um investimento maior. O Nordeste, indiscutivelmente, é um celeiro infinito para os clubes do Sul, mas eles demoram um pouco no Nordeste pela falta de condição econômica na maioria dos clubes. Nós somos criadores, temos gênios do futebol, e às vezes, na sua maioria, nem jogam nos clubes, tem passagens meteóricas, e esse investimento como a Copa, onde agora nós temos 5 equipes na Série A, vai certamente ter uma visão diferente nesses investidores para a formação de uma base, de um produto. O produto de uma SAF é o atleta. Se não houver esse investimento, certamente ele tende a morrer sob o aspecto econômico, se não houver o investimento no futebol. Eu acredito muito que é fundamental a Copa do Nordeste, que seja tratado com a seriedade de vida e que se invista na base. É esse meu entendimento, que a Copa do Nordeste é um arcabouço bem feito, que precisa ser consolidado com essas outras arremates e, principalmente, o entendimento do poder público. O poder público tem que investir na infraestrutura, no turismo, nos estádios que foram feitos, consolidados, como a Arena das Dunas, que ofereçam praças confortáveis, a TV funcionando, o mecanismo de comunicação. Isso é uma gama infinita de investimentos que favorece o conjunto da indústria do futebol. Por exemplo, o Zé Ivanildo falou há pouco que no Rio Grande do Norte, 4 SAFs. É isso? Não são 4? 4? SAFs. Sim, 4. E Sergipe também já tem? Também, Ronaldo, nós tivemos agora uma reunião com o presidente Landim, onde, juntamente com o governador Fábio Mitidieri, que são muitos próximos, muitos amigos, fizeram uma visita e eu fui convidado na condição de presidente da federação e de ex-presidente do Confiança para acompanhar essa visita do ex-presidente Landim, do governador Fábio Mitidieri, do presidente atual do Confiança, Pedro Dantas, toda a sua diretoria, onde o presidente Landim foi conhecer a estrutura física da Associação Esportiva Confiança, foi conhecer o dia a dia do clube, passamos lá cerca de 3 horas, onde o presidente demonstrou interesse em investir na Associação Desportiva Confiança, como também a diretoria do Confiança demonstrou interesse em se tornar uma SAF. Então é um namoro que está começando para termos a primeira SAF no estado de Sergipe. Landim representa um grupo muito forte de investidores, a exemplo de 2 grandes empresários lá no estado de Sergipe que estão dentro desse projeto. Se Landim encabeçar o projeto, é claro, se der certo, porque é um projeto que vai ter que passar por várias etapas, como, por exemplo, mudança no estatuto do clube, aprovação do conselho, aprovação da Assembleia Geral com sócios. Então, é um namoro que está se começando, que já terminará no casamento. E eu torço por isso, pelas pessoas que estão à frente desse grupo empresarial que está com interesse em adquirir o Confiança como SAF. Então, você tem que analisar também quem está por detrás dessas SAFs. Nós tivemos um exemplo aqui no estado do Rio de Janeiro, 2 exemplos. Um deu certo, outro não. E foi o do Botafogo, que deu certíssimo. O futebol carioca está de parabéns, porque conquistou tudo que poderia conquistar o ano passado. A exemplo do Campeonato Brasileiro da Série A1, a exemplo de Libertadores, a exemplo da Supercopa. A gente estava até conversando com o Rubinho, não tem como não ser do Rio de Janeiro, porque a final vai ser com 2 equipes do estado do Rio de Janeiro, Botafogo e Flamengo, próximo dia 2 de fevereiro. E o Vasco não deu certo, lamentavelmente para a equipe do Vasco. E a gente torce que dê certo lá para sermos e se tornar
a primeira SAF lá no estado de Sergipe. E voltando rapidamente para que o Zé Fanildo falou da Copa do Nordeste, a Copa do Nordeste começa na próxima terça-feira, dia 21, a expectativa altamente positiva de todos os torcedores, né, de todas as 16 equipes participantes dessa competição, né, então não tenho dúvida que já iremos começar essa competição com uma nova fórmula a partir de 2025, né, a CBF entendeu que aquela fórmula não se fazia justiça e eu penso da mesma forma. Então, o presidente Edinaldo, juntamente com o diretor de competições, Júnior Avelar, apresentaram um novo modelo de competição para 2025, onde se faz mais justiça, onde as 8 equipes, né, do grupo A e do grupo B jogam entre si no mesmo grupo, classificando-se as 4 melhores equipes, diferentemente do ano passado. Era um confronto do grupo A contra o grupo B, onde as 4 melhores equipes de cada grupo se classificaram para a segunda fase. Ou seja, tem equipe no grupo A que ficou em 5º colocado, que fez 20 pontos. E equipe no grupo B que fez 10, 12 pontos e classificou. Então não foi meritocracia, né? Desigualdade. Então a CBF corrigiu para a partir de 2025, onde as 8 equipes do grupo A e do grupo B jogam entre si, classificando as 4 equipes primeiras colocadas de cada grupo e passando para a segunda fase, onde teremos aí, né, a disputa de primeiro com quarto, segundo com terceiro, aí vai para classificarmos para a semifinal e, consequentemente, para a final, totalizando 12 datas dessa competição. Então, a gente torce, né, que o sucesso de 2025 seja maior do que foi o de 2024, já começou. Né? Você tem uma ideia, eu tenho uma equipe que participa da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste, que é o Confiança, que é o atual campeão sergipano, é o clube do coração do Dr. Rubens Lopes lá no meu estado. Inclusive, o Dr. Rubens Lopes vai ser, né, reconhecido por tudo que ele tem feito pelo futebol aracajuano, recebendo o título, né, de cidadão aracajuano. Vai ser um dos meus primeiros projetos, primeiras indicações lá na Câmara Municipal de Aracaju, aqui eu estou com um mandato de vereador, indicar para reconhecer tudo que Rubinho tem feito lá pelo futebol do estado de Sergipe, especialmente pelo futebol de Aracaju. Então, Confiança vai receber na primeira fase na Copa do Nordeste mais de R$1.600.000, onde na Copa do Brasil, que é a competição mais democrática do nosso país, vai receber pouco mais de 900 mil na primeira fase da Copa. Mas a Copa do Brasil é apenas um jogo, a Copa do Nordeste será, no mínimo, será 7 jogos. A Copa do Brasil depende de você. Né? Depende de você. Né? Um jogo só dependendo de você. Depende de cada equipe. Só aproveitando, deixa aquele sobre a torcida de Rubinho pelo Confiança. Pelo Confiança. O meu caso, a minha paixão pelo Bangu é muito grande. Temos muita coisa em comum no Rio de Janeiro. Torcedor do Bangu fanático aí. Fanático. Certo? Talvez seja uma forma que eu estou encontrando para sensibilizar. Peraí, agora eu fiquei numa dúvida. O vermelho e branco não é o América? Lá? É o América. O Bangu é vermelho e branco. Mas quando eu falo no futebol, quando eu falo no futebol, eu falo mais no coração. Então o Rubinho tem essa sensibilidade que me induziu, de certa forma, pelas atitudes, a torcer pelo Bangu. Eu não fico a Bangu, eu sou Bangu. Zé, vou contar uma particularidade. O Flamengo jogou ano passado lá em Aracaju, justamente contra o Bangu. E muita gente dizia que não ia nenhum torcedor do Bangu. Eu vou lhe dizer, apareceram lá 10 torcedores do Bangu. Com a camisa e tudo. Com camisa e tudo. E o 11º estava torcendo pelo Bangu, lá no camarote ao meu lado, que era o Dr. Rubens Lopes, né, que não poderia ser diferente. Rubinho foi presidente do Bangu, né, por 2 mandatos. Tem uma história, né, com a equipe do Bangu, todos nós sabemos, todos nós que acompanhamos o futebol brasileiro. E a gente também tem uma admiração assim pelo Bangu, porque é uma cadeia o futebol. Eu já lá no estado do Rio Grande do Norte, eu tenho uma admiração, mesmo sendo muito amigo do Dr. Eduardo, mas pelo ABC, porque Zé é conselheiro vitalício do ABC, né, tem um carinho especial pelo ABC, e da mesma forma ele tem pelo Confiança, que eu fui presidente de Confiança. Aí tem quando a gente chega na federação, essa questão de torcer para o clube A, clube B, acaba. E o que nós torcemos verdadeiramente é que o campeonato seja realizado de uma forma limpa,
de uma forma imparcial e que ganhe dentro de campo, né, aquela equipe que melhor souber aproveitar os resultados, né, que melhor se estruture, que melhor se prepare para aquela competição. Então, eu sou torcedor do Confiança, eu vim do Confiança, o Confiança que me projetou a ser dirigente da Liga, a ser presidente da federação, que se eu não tivesse atuando no Confiança, eu não estaria envolvido no futebol. E se eu não estivesse envolvido no futebol, eu não chegaria a me tornar presidente da Federação Sergipana de Futebol. Então, nós somos torcedor, porque nós temos o nosso clube, cada um de nós. A exemplo que o Rubinho torce pelo Bangu, o Zé torce pelo ABC, eu torço pelo Confiança, Edinaldo torce pelo Vitória. Mas o que nós queremos, né, no dia a dia e que pregamos é a imparcialidade. E cobramos isso de todos os colaboradores, de todo o departamento de árbitro, né, que eles sejam justos e que se faça justiça dentro das 4 linhas e que seja campeão, que ganhe as partidas daquelas equipes e façam por onde conquistar esses resultados. Olha bem, nós estamos completando o programa Além dos Gramados, um programa inteiramente diferente, e eu tive a felicidade de ter do meu lado direito o presidente da Federação do Rio Grande do Norte, à minha esquerda o presidente da Federação Sergipana de Futebol, falando a respeito do futebol do Nordeste, que está crescendo a cada dia que passa. Essa que é a realidade. Meu caro Zé Ivanildo, muito obrigado. Foi uma honra tê-lo aqui, não é? Eu sei que agora você é torcedor do Bangu, não é? E quero registrar aqui um fato. Quando eu encontrei, eu lembro, quando eu comecei a lhe acompanhar, você já estava, nos meus 16 anos, você já era veterano, me encontrar ainda jovem, é como reviver toda a história de futebol que você guarda com sua experiência, com sua história, e que a FEG está exatamente trazendo você como uma missão de restabelecer esse novo com o moderno, não é? É construir essa história, esse patrimônio que é o futebol. Você merece essa homenagem. Muito obrigado, presidente, é uma honra muito grande. Milton, muito obrigado a você também pela participação aqui. Eu até abri o programa de maneira diferente, mas eu não lembro de uma entrevista com 2 grandes presidentes. Eu posso fazer com um, agora com 2 juntos, uma felicidade muito grande. Agradeço a produção da Rosária Farage, também meu amigo Léo, que está ali sentado, é uma grande figura também, um grande desportista, não é? Cidadão aracajuano também. Também? Rapaz, frequenta muito lá no nosso estado. Esteve aqui na sede da FERJ, que nós vamos ter a partir, se eu não me engano, de março. Me ajuda aí, Léo. A partir de março, o campeonato de Master vai ter a chancela da federação e eles vão fazer o campeonato de Master. Tem o Acácio, tem o Carlos Roberto. E o Júlio César Urguelia, de onde é que é? Sergipe. O Austin, né, o Coração Valente, é Também. Amigo nosso, irmão de Léo, mora lá no estado de Sergipe, em Aracaju. Mas deixa eu lhe contar, esse homem aí é o atual diretor da Liga do Nordeste junto à CBF. Né? Foi nomeado o ano passado pelo presidente Edinaldo para nos representar junto à CBF. Quer dizer, ele representa todos. Já está dando uma nova dinâmica à Liga do Nordeste. Esse ano, né, a CBF está trazendo de volta o Campeonato do Nordeste Sub-20. Está voltando Sub-20, tá voltando, interessante, muito. Aí então, você vê os meninos surgindo. Zé pode falar mais do que eu, tem mais propriedade, porque ele está na parte de organização juntamente com a diretoria de competições, o presidente Edinaldo. Então é mais uma competição para movimentar o futebol da nossa região. Eu vou fazer uma pergunta para ele. Ô Zé, me explica uma coisa aqui. Dá mais trabalho ser presidente da Federação do Rio Grande do Norte ou ser representante da Liga do Nordeste, do pessoal do Norte? Olha, é um desafio porque são pessoas muito experientes e muito mais do que um desafio, é um aprendizado. Esse encargo que eu tenho, eu costumo dizer que isso é compartilhado, porque há uma unidade de um encargo que todos querem o crescimento. Aí fica fácil. A federação é bem mais complexa. Com o Nordeste, o desejo dos presidentes, isso facilita. Miltinho é a história da Copa do Nordeste. É a quem eu me louvo, eu aprendo
que eu absolvo esse ensinamento. Ele tem uma vivência prática, efetiva. Eu fui um auxiliar dele lá na criação e tenho tentado aprender a cada dia e fui agraciado com esse convite, que é um convite para todos nós. Presidente, muito obrigado pela presença. Presidente, obrigado Ronaldo, também. obrigado. Dona Rosália, obrigado. Um abraço a todo o pessoal do Rio Grande do Norte. Léo, um forte abraço, obrigado aí pela presença. Nós estamos completando o programa Além dos Gramados, que teve a produção da Rosária Farage. Até uma próxima oportunidade.